Elma, mostrando a importância desse momento, né? E hoje nós queremos meditar nesta manhã a respeito dessa palavra de estar nele. Quinta-feira nós tivemos nosso culto, meditamos sobre a ressurreição de Jesus, aquele momento em que ele aparece para os seus discípulos. E aquele aparecimento não é uma mera manifestação de uma ideia, mas uma manifestação, uma presença real, de tal forma que Jesus disse: tocar-me e ver que uma alma ou espírito não tem ossos como eu tenho. Então mostra ali a ressurreição de Jesus, um corpo humano, ainda não glorificado. Paulo depois desenvolve essa teologia de estar nele. É a chave da teologia de Paulo, é esse vínculo místico com Jesus, com a pessoa de Jesus. Para nós entendermos muito bem, ou se é possível entender isso muito bem, essa questão dessa unidade com Cristo, nós vamos fazer uma reflexão rápida sobre o que é o misticismo, o que é o termo misticismo, ou ser místico. Essa palavra às vezes é mal interpretada. John Wesley leu muitos místicos do século XVII, e os místicos eram mais ou menos pentecostais. A mística é um meio de conhecimento da verdade, da realidade, sem o conceito racional, sem essa concepção racional das coisas. O místico é aquele que tem o entendimento, tem uma compreensão, ou tem uma definição desta união com Cristo. Porque ela não é entendida racionalmente. Ela só pode ser entendida, na verdade, de forma mística. Não no misticismo. Também o misticismo, no seu exagero, leva a entender que o homem tem uma identidade com Deus. O eu com Deus. Que isso é um erro. Existe um limite. Mas a compreensão dessa unidade com Deus, a unidade com Cristo, não nos é dada através da lógica, nem do raciocínio, nem do conceito, mas apenas pela intuição e pela mística, por esta convicção que a pessoa alcança, independente da razão e dos conceitos sobre a unidade, a união com Cristo. Bem, a partir disso, nós vamos então meditar no estar nele. É a chave da teologia de Paulo. Estar em Cristo é o grande diferencial. Jesus, a consciência de Jesus, não era igual à nossa. Jesus, segundo os pais da igreja, no período da Idade Média, já baixa, terminando a Idade Média, alguns teólogos de grande importância, entre eles Tomás de Aquino, chegam à conclusão de que Jesus não tinha nem fé, nem esperança. Porque a consciência de Jesus não necessitava desses princípios, desses meios, para crer em Deus, porque Ele era o próprio Deus, nem também de ter esperança, porque para Ele estava aberto os horizontes. Jesus não precisava ter fé em Deus, porque Ele era Deus. Nem precisava ter esperança, porque estava aberto os horizontes para Ele. Então ele tinha uma consciência diferente. Mas Jesus não tinha uma consciência, logo de começo, de que fosse divino. Ele não amanhecia o dia e dizia: eu sou Deus e também sou homem. Eu tenho a substância divina ou a hipostase. O termo substância, hipostase, não era um termo usado psicologicamente, mas um termo usado filosoficamente, como a raiz metafísica do ser. Então Jesus, essa era a concepção que reinante naquele período. Ele tinha a raiz da concepção mística do ser, mas Jesus não tinha isso tão claro de começo. Ele não tinha essa
isso aberto para ele completamente, porque ele era humano. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi crescendo em maturidade, até atingir a idade do varão perfeito. Jesus não chegava nas suas reuniões e dizia: eu sou Deus. Ele deu algumas frases para que as pessoas pensassem: eu e o Pai somos um. Essa união hipostática dava entendimento da sua divindade. Mas ele não usava esse termo de forma ordinária. Extraordinariamente, Jesus lançava algumas ideias mais claras sobre a sua divindade. E foi esse andamento da história de Jesus, até que no dia próximo, na véspera, no dia da sua morte, ele diz perante as autoridades. Eles perguntam: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Ele disse: eu sou o Cristo, Filho do Deus bendito. E essa palavra foi tomada como uma blasfêmia. E por isso, esse é um dos motivos pelo qual ele também foi morto. Então, quando Jesus se apresenta com os discípulos e diz: toque em mim, os discípulos ainda não tinham uma concepção clara sobre a sua divindade. Eles matutavam, mas não conseguiam. Eles não tinham essa fé muito bem esclarecida. Depois sim é que eles recebem o Espírito da adoção. Por isso que Paulo fala aos romanos: não recebeste o espírito de escravidão para viver com medo, mas o espírito da adoção, que é o pneumastosia, o espírito de adoção pelo qual você clama: Abba, Pai. Jesus era filho de Deus, portanto ele é o Iostoteu, filho de Deus. Mas ele não conhecia e chegava na reunião e dizia assim: aqui está o Filho de Deus que vai nos falar. Porque aos poucos foi sendo aberto para Jesus essa natureza divina. Por isso que diz a Escritura que ele cresceu. Por isso que diz a Escritura que ele foi se aperfeiçoando. Por isso que diz a Escritura que ele crescia em sabedoria e na graça. Por isso diz que Jesus foi crescendo. E o plano de Deus era que nós também cresçamos. Amém. E Deus fez esse plano em Cristo para que nós recebêssemos o Espírito de adoção. E quando nós somos batizados, e quando nós somos crismados, unção com óleo, crisma significa ungir, de crió, que é um mergulho, ou ser inundado, de crisas, que seria então o próprio Cristo, nós somos mergulhados em Cristo. E quando nós somos selados com o Espírito e ungidos com o Espírito pelo batismo, nós temos então participação na natureza divina. E por essa razão que nós somos cristãos, e por essa razão que nós sustentamos a nossa fé. Pelo batismo, somos unidos nele. E Paulo usa o termo ser achado nele. Nós temos que ser achados em Cristo. Não por obras da lei, nem por sermos mais ou menos, mas pela fé. A salvação é pela fé, e todas as outras coisas também são pela fé. E o momento da nossa união com Cristo, desse selo que nos marca para um destino,
Todo cristão foi selado com o Espírito Santo. Por isso que ele continua sendo cristão a despeito das tribulações. É a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. O seu irmão também tem a marca da promessa. Fomos selados para um destino, para chegar num lugar. E esse reconhecimento nós vamos também crescendo nele. Por isso que a Bíblia diz que nós crescemos até alcançar a maturidade do homem perfeito. Jesus não precisava ter esperança nem fé, porque a esperança e a fé não são perfeitos em si mesmos. A esperança significa que alguma coisa você espera que não tem. E a fé você tem certeza nas coisas que não se veem. Jesus não precisava disso. E à medida que você vai alcançando a maturidade cristã, vai aumentando a sua fé e a sua esperança. Mas esse é o limite. Você nunca deixará de precisar ter fé e esperança. Mas você viverá de forma diferente. Porque uma vez selado pelo Espírito Santo, e uma vez ungido pelo Espírito Santo, com a marca da promessa, com essa garantia, você cresce na compreensão de todas as coisas. E a despeito das contingências do sofrimento, você continua firme na fé. Isso é que significa ser maduro em Cristo. Isso é que significa a maturidade cristã. Tudo em Jesus era perfeito, porque ele não tinha limites. Mas em nós é sempre um crescimento em direção à maturidade. Essa é a dinâmica da vida cristã, que nós precisamos cultivar cada vez mais. Amém. Ser cristão é a coisa mais importante no mundo. Ser selado com o Espírito Santo é a nossa garantia. Por isso que fala na Escritura que é um depósito antecipado de Deus. Deus em Cristo nos selou. Paulo diz que é através dele. E Paulo nos ensina o que é a vida cristã abundante. Ela só é possível de ser vivida através do Espírito. Você não conseguirá viver sem o selo, sem o batismo, sem essa unção. Esse selo que é essa união mística com Cristo. Você ser um com Ele. Você não é Ele, mas é um com Ele. Recebemos por transferência, em Romanos diz, recebemos o Espírito de adoção. E esse Espírito de adoção tem uma dinâmica. Começa com a intimidade com o Pai, por intermédio do qual clamamos, Abba, Pai. E quando você tem essa unção, esse selo, essa unção, quando você ora, você entra na eternidade. Por isso que uma oração de 5 minutos parece 3 horas. Porque as palavras voam em velocidade extraordinária. Amém. Você ajoelha por 5 minutos e parece que orou 2 horas. Porque você invade a eternidade
e já não é o tempo, está fora do tempo. O selo e a unção nos colocam em vínculo com a eternidade. Por isso que diz a Escritura que nós tocamos em coisas eternas. A nossa vida depois do selo não é a mesma, porque compreendemos a vontade de Deus. Jesus compreendia perfeitamente, nós ainda imperfeitamente, mas sempre crescendo em direção à maturidade. Ser cristão não é se perder nas ideias da religiosidade. Ser cristão é estar além da religião. É um ponto muito mais avançado na fé e na vida. É por isso que as pessoas permanecem na fé na medida que cultivam essa experiência. Ser achado nele. O espírito de adoção. Se você for achado nele, você tem a vida eterna. Se você não está encontrado nele, você não nasceu de novo. O mérito dessa adoção, o momento místico que isso acontece, é o testemunho do Espírito no seu interior, com o selo da promessa. Você percebe que você teve um encontro pessoal. Isto é identidade. A nossa identidade com Ele é marcada através desse selo. Somos identificados, achados nele, pela fé. O mérito é a adoção. A dinâmica é a vida prática. Jesus encontrou seus seguidores em oração. Jesus cresceu em espírito e maturidade junto com os discípulos. Nós só poderemos crescer em direção à maturidade olhando um para o outro, tolerando um ao outro. A vida espiritual não é uma solidão espiritual. O Evangelho é social. O Espírito que nos cela é o mesmo que nos une. Nós não somos uma ilha, mas dependemos um do outro. E precisamos esperar um pelo outro em direção à maturidade. O Espírito que nos une é o Espírito Santo. É o mesmo selo, é a mesma glória. Não existe denominação superior a essa unção. Não existe igreja material que possa ser maior do que essa experiência mística de cada um de nós. Estamos na igreja metodista, uma igreja que tem história. Não nasceu um dia desse. Tem vínculos históricos que vai até os pais da igreja. E isso é a parte histórica. A parte espiritual são as experiências dos místicos e dos santos, em que sentiram uma unidade com o divino, com Cristo. Na Santa Ceia, o Espírito Santo revela essa realidade, mostra a importância dessa união com a substância divina, essa transferência não em termos absolutos e totais, mas como um selo, como um destino. Mas isso é a única
garantia. A nossa esperança e a fé trabalham nesse interregno entre os agora e o ainda não. Mas transmite uma convicção através do mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a natureza da adoção. Nós temos que guardar esse pertencimento, essa união com Cristo. Temos que conhecer o mérito dessa união. E temos que viver a dinâmica da nova vida. Durante a semana, você vai se lembrar que Deus está com você. Amém. Você não vai ter medo. Você vai viver uma vida plena. Amém. O que Cristo nos trouxe foi uma vida plena. Quando Ele fala de vida abundante, fala de uma vida assim. Paulo disse: não o espírito de escravidão, não o espírito do medo, mas é um espírito de adoção, é um espírito de liberdade, é um espírito que você pode ser feliz, você tem o direito de ser feliz, você não tem que viver com medo. Há pessoas que têm medo de não fazer o bem. Todo o bem que as pessoas fazem, mas se não estiver vinculado a Cristo, tem pouco valor. Quando a pessoa não está vinculada a Cristo, ele faz o bem, como até o ateu faz bem. Alberto Caminho, um ateu, confesso, que morreu na esperança do batismo, ele dizia que fazia o bem porque isso lhe deixava muito feliz. A humanidade sente feliz quando faz o bem. Mas nós não precisamos viver temerosos porque não deu mais bola. Toda oportunidade que tiver, disse João Wesley, faça o bem ao amigo, ao inimigo, a todas as pessoas em todo o tempo. Essa nossa disposição de fazer o bem é o que vale. E quando surge a oportunidade, faça. Não viva temeroso. Seja feliz como cristão. Seja o mais feliz da face da terra. Seja livre, livre para fazer o bem. Porque esse é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Amém. Então estar nele, ser achado nele, é tudo. É tudo que os homens queriam. É tudo que a natureza humana precisa ser achado nele. E você pode ser achado nele. Você já está achado nele, porque você recebeu o Espírito de adoção, pelo qual você clama Abba Pai. Quer dizer, você é filho, filho de Deus. Não importa como você está. Você pode estar abatido, você é filho de Deus. Você pode estar em contingência difícil na vida, na família, nos negócios, mas você é um filho de Deus. Com muita roupa, com pouca roupa, você é filho de Deus. Essa é a mensagem de hoje, no dia da Eucaristia, né? É um termo grego para a Santa Ceia, é um termo para dizer muito obrigado, Eucaristo, muito obrigado. É o dia da Santa Ceia, primeira Santa Ceia, no culto matutino. E eu quero que vocês sejam fortalecidos para viver a vida cristã de forma feliz, olhando para o irmão e dizendo: meu irmão, eu sou feliz, Amém. Você também é feliz. Estamos felizes. Amém. Porque Deus está conosco e sentimos que pertencemos a Ele. Vamos ficar.